Olá, meus amados do YouTube. Mais uma vez, eu peço licença a você para entrar no seu lar e juntos podemos participar mais um pouco deste pão. Este pão maravilhoso que tem nos mostrado quem é o nosso Deus de fato, de verdade. Este pão que tem nos sustentado, tem nos fortalecido espiritualmente. Este pão que tem nos libertado das garras dos lobos. Então, meu amado e minha amada, eu peço para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que esse vídeo alcance outras pessoas necessitadas de ouvir a palavra da verdade, que é o Evangelho de Cristo. Meu amado e minha amada, o tema da nossa palestra de hoje é o poder enganoso da religião evangélica. Vou repetir mais uma vez. O poder enganoso da religião evangélica. Então, amados, se inscrevam neste canal, dê um like neste canal para esse canal venha crescer e assim alcance mais necessitado, assim como eu, como você andávamos, de conhecer uma palavra limpa, sem barganha. Mas, meu amado, como sempre, eu queria ler um raciocínio aqui, né? Que eu vou tendo um raciocínio e vou escrevendo para mim não esquecer. E para que o nosso raciocínio chegue a uma conclusão, né? Eu quero que você acompanhe comigo esse raciocínio. Vou tentar ser rápido. Fazer jejum de Daniel, que quase todas as igrejas aí fazem jejum de Daniel. Os 21 dias de jejum de Daniel e tal. Fazer jejum de Daniel não é a prática da lei? Meu amado, me ajuda aí. Fazer jejum de Daniel não é a mesma prática da lei? E o cristão, segundo o Evangelho de Cristo, o cristão pode andar na lei? Não pode. O cristão que é cristão, ele não pode andar nas obras da lei. Então, o jejum de Daniel. Daniel andava na lei ou na graça? Na lei. Então, Daniel andando na lei, o que era que ele praticava? Lei. Será difícil de entender, meu amado? Será difícil? Não é tão fácil de entender isto? Que nós não podemos praticar jejum, e muito menos jejum de Daniel. Não podemos. Então, meu amado, a igreja que vive em graça, porque todas vivem em graça, só não pratica a graça de Deus. A igreja que vive em graça, elas ficam desse jeito. Que Daniel, né? É o jejum de Daniel, você sabe. Que Daniel, que Sansão, que Jefté. Eles fazem campanha desse povo. Que Josué, que Manassés. Meu amado, todos esses homens viviam na lei ou viviam na graça? Viviam na lei. Então, esses homens vivendo na lei, o que eles praticavam? Lei. Mas é possível um cristão praticar lei? Lei não pode. Se nós praticar lei, nós estamos rasgando o Evangelho de Cristo. Se nós praticar o que esses homens praticavam, nós estamos dizendo o que ele fez na cruz não valeu de nada. É isso, meus amados. E as igrejas ficam aí, praticando o jejum de Daniel, campanha de Manassés, campanha de Josué, campanha de Sansão. Tudo isso aí, tudo são práticas da lei. Amados, todos esses praticavam a lei. E como a igreja que vive em graça quer praticar o que esses homens praticavam? Não tem como, meus irmãos. Para ser um cristão não tem como. Um cristão praticar o que um homem que vivia na lei praticava. Não pode. Meus amados, as igrejas evangélicas
Diz que, outra coisa que, já vou entrar no outro raciocínio, né? Esse do jejum desses homens aqui é uma coisa. Mas eu quero entrar com você em outro raciocínio aqui. As igrejas evangélicas diz que Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Mas nós sabemos, nós que é cristão, eu, você que é cristão, nós sabemos que o pai da mentira foi Adão. Foi Adão. Adão foi quem inventou a primeira mentira. Aí vamos ver quem diz que Satanás é o pai da mentira. E os pastores? É o pai de quê? Porque eles já começam no abrimento da igreja mentindo. Porque veja só, aonde começa a mentira dos pastores evangélicos? No abrimento da igreja. O pastor vai lá num cartório, chega lá e diz, eu quero abrir uma igreja. O atendente diz, se você quer abrir uma igreja, é sem fins lucrativos. Ele diz sim, é sem fins lucrativos. Porque é um negócio, um ato de religião, um ato religioso. Então é sem fim lucrativo. E o pastor diz, sem fim lucrativo. Até porque se ele falar que é com fim lucrativo, não abre uma igreja, não se abre igreja com fim lucrativo. Isso não existe. Isso. Abrir igreja com fim lucrativo, isso não existe. Então eles vão lá, abrem uma igreja, um CNPJ, mas nós sabemos que a igreja de Cristo não tem CNPJ. Porque a igreja de Cristo somos vida, vidas. É vidas, a igreja de Cristo é vidas. Não é um negócio que tem CNPJ. Aí mas fica mais complicado, é quando eles dizem sim, abrir sem fim lucrativo. Aí abre-se a igreja. No primeiro dia de culto, o que é que acontece? Pede dízimo, faz campanha, pede oferta. Poxa, mano, se é sem fim lucrativo, para que pedir dinheiro então? Se é sem fim lucrativo. Aí o que acontece depois de tudo isso aí? Ficam ricos, eles ficam ricos. Compra televisão, compra rádios, compra carro importado, compra avião, compra mansões, apartamento de luxo, hospital, rede de televisão. Tudo eles compram com um negócio que eles abriram sem fim lucrativo. Agora você imagine se fosse com fim lucrativo. Bem, meus amados, era esse raciocínio que eu queria dividir com você, porque são raciocínios que eu não aguento guardar para mim sozinho. Eu tenho que dividir. Meus amados, abra a sua Bíblia, você que vai acompanhar comigo, abra a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 5, versículo 7 e 8, que diz assim, vós corrias bens, Paulo pregando aos Gálatas, dizendo, vós corrias bem, vocês iam bem na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo. Vocês iam bem, porque até porque os Gálatas não conheceram outra religião, não conheceram outra Bíblia, outro Evangelho. O primeiro Evangelho que os Gálatas conheceram foi o Evangelho de Paulo, que Paulo pregava. Então Paulo estava dizendo para ele, olha, vocês iam até bem, vós corrias bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem impediu vocês? Vocês que iam bem a palavra,
no evangelho. E quem pediu vocês sair para outro evangelho? Quem pediu? Ele continua no versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Paulo pregando aos Gálatas. Vocês saíram do evangelho que eu preguei para vocês para ir para outro evangelho. E essa persuasão não saiu daquele que chamou vocês. Porque aquele aqui é Jesus. Aquele que chamou vocês não foi para ouvir esse evangelho que vocês estão desviando para ele. Ele chamou vocês para ouvir o evangelho que eu prego. Essas eram as palavras de Paulo. Era o que Paulo estava pregando aos gentios, os Gálatas. Os Gálatas, até o versículo 8. E Paulo estava pregando isso. E no capítulo 1, em Gálatas mesmo, capítulo 1, no versículo 6 e 7 e 8 também, diz assim, ó, admira-me, você vê que ele falando, vocês corriam bem, vocês iam bem no evangelho que eu pregava, mas eu saí, dei uma volta, saí para ir em outra cidade, pregar em outra cidade, eu chego, vocês estão fora do evangelho que eu preguei. Quem me ensinou isso? Quem foi que falou isso para vocês saírem do evangelho? Aí no capítulo 1, no versículo 6 também, ele dizia, né? Admira-me que estages passando tão depressa daquele que vos chamou. Me admira que vocês estão passando tão depressa, né? Porque os Gálatas não conheceram outro evangelho, nunca tinham conhecido, né, outro evangelho. Mas quando Paulo começou a pregar o evangelho de Cristo para eles, que Paulo foi até em outra cidade pregar também lá, quando volta, alguém tinha ido lá. Alguém falou para eles, né? Olha, os Gálatas estão seguindo a Paulo, o que Paulo está pregando. E eles foram lá, né? E chegam lá, certamente. Olha, você não deve seguir Paulo, você deve seguir nós, o nosso evangelho. E Paulo estava reprimindo os Gálatas, né? Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça. Daquele que vos chamou na graça. Cristo chamou eles para a graça, né? Na graça. Na graça de Cristo, para outro evangelho. Então havia outro evangelho? Havia não, há outro evangelho. Esse que se prega dentro das religiões por aí. Religiões evangélicas. Outro evangelho que não é o de Cristo. O evangelho que se prega dentro dessa religião evangélica, no sistema religioso evangélico, não é o evangelho de Cristo. É outro evangelho. Paulo mesmo está dizendo aqui, Paulo está apontando aqui, está condenando. Vocês passaram para outro evangelho. E no versículo 7 ele diz, o qual não é outro. O qual não é outro, senão que há alguns de vós perturba. Algum de vós perturba. E querem perverter o evangelho de Cristo. Então alguém foi deles lá, do meio deles, foi olhar com outro evangelho. Qual é o evangelho? Mateus, João, Tiago, né? O evangelho do Apocalipse. Foram lá pregar para os Gálatas. E os Gálatas já estavam caindo na deles. E Paulo estava reprimindo. Ó, vocês estão depressa, vocês esqueceram do que eu falei para vocês. E já estão indo para outro evangelho. Não outro, senão um evangelho que perturba. Perturba.
Então, esses outros evangelhos que por aí é o quê? Perturbação na vida do cristão. Perturbação, né? Perturba. Alguns que vos perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. É isso que se faz dentro dessas igrejas evangélicas por aí. Eles pervertem o evangelho de Cristo. Perverte. Eles negociam o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, 8, vamos ler até o 8. 8. Mas ainda que nós, Paulo dizendo, ainda que nós quem? Paulo, Timóteo e outros que, agora não lembro do nome, outros que andavam junto com Paulo, né? Fazia parte da companhia de Paulo. Mas se ainda que nós, ou mesmo um anjo, veja só, meu amado, veja o poder da palavra que Paulo estava pregando. Ainda que nós, ou um anjo, olha que Paulo não está dizendo, ainda que nós, ou Satanás. Não, Paulo não está falando isto. O que é que Paulo está falando aqui? Ainda que nós, ou mesmo um anjo, ou um anjo vindo do inferno, não do céu. Olha o poder da palavra. Pesa, meu amado, esta palavra que Paulo está falando. Afirmando para eles que o evangelho certo é o evangelho de Cristo, não é de Pedro, não é de João, não é de Tiago. Porque esses evangelhos aí perturbam. É perturbação, que é coisas da lei. Quem seguia a lei vivia em perturbação. Porque a lei era um ministério de mortes, de condenação. Então quem seguia a lei viviam perturbados. E é o que Paulo está falando aqui, né? Vindo um anjo do céu, olha só, vindo um anjo do céu. A pessoa apareceu um anjo aqui e querer dizer para mim que esse evangelho não é de Cristo. Para que eu não siga o evangelho de Cristo. Um anjo vindo do céu. Você imagina a minha situação, como ia ficar. Poxa, anjo, tu viesse do céu, então você está certo, né? Você veio do céu. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, ainda que um anjo venha do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, dos que temos, temos aqui, que era Paulo e Timóteo e outros lá, né? Que temos pregado, seja anátema, ou seja amaldiçoado, seja condenado. Se mesmo que um anjo venha com outro evangelho dizendo que trouxe do céu, vocês amaldiçoem esse anjo. Isso que ele vai falar para vocês, vocês amaldiçoem. Anátema, a palavra anátema quer dizer amaldiçoe. Amaldiçoe. Seja amaldiçoado. Veja só. Precisa ter muita certeza do que se prega. Precisa ter muita certeza. Então, meu amado, agora vamos ver o que Mateus... Agora já é um livro, já é um evangelho perturbado. Você precisa, para ler esse tipo de evangelho, nós temos que ter mente iluminada, olhos iluminados. Porque nós precisamos saber o que nós estamos lendo. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 22. Cadê? Versículo 22. O 22 e o 23. Vamos ver. Esse é um evangelho que perturbava os Gálatas. Porque isso aqui é o evangelho da lei. Você tem que saber o que você lê aqui. E para quem está lendo, estava pregando isso aqui. Diz assim, ó, no versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Você vê que isso aqui é o retrato de que nós vemos hoje
é a perturbação. Né? Você vê que Paulo falou para os Gálatas, outro evangelho vinha perturbar vocês com outro evangelho. É esse aqui, ó. Veja o tipo de perturbação aqui, ó. Muitos naqueles dias, vê se é o retrato das igrejas que nós vemos hoje, por aí. E o povo, igreja, chamada igreja, que não é igreja, né? Eles lotam aquele local lá. Por quê? Com o evangelho de perturbação. E o povo sem conhecimento vão para aquele local, né? Por conta disso aqui, ó. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado? Você tem ouvido profetização dentro dessas chamadas igrejas por aí? Sim, sim. Todas essas igrejas aí têm profecia. Ou seja, tem profeta. Profecia tem em todo lugar, que é o que nós estamos lendo agora. Tem profeta. Todas elas têm profeta. Só que a profeta foi até João. De João para cá não teve mais profeta. Se tem alguns por aí, é falso. Alguns não, tá assim de profeta por aí. Tudo falso. Né? Temos nós profetizados em teu nome. Porque esses homens se levantam dentro de uma chamada igreja, dizendo que é em nome de Deus está falando com eles. Em teu nome. E em teu nome não expulsamos demônios. Você vê essas igrejas aí, ó, por exemplo, essa da fogueira tonta aí, ó. Essa da fogueira tonta, meus amados, se num culto, em qualquer um culto, não tiver pelo menos um demônio manifestado lá, o culto não valeu de nada. A turma sai de lá tudo triste, porque não vira o demônio. Você vê, meu amado, que joga assim o Corinthians e o Palmeiras, não manifesta um demônio lá. Agora, vai numa igreja que não era para ter demônio, está assim, ó, de demônio. Meus amados, isso que é isso? É um poder enganoso. É um poder enganoso, isso aqui. Isso é magia. É magia. É um poder enganoso. Né? Expulsamos demônio em teu nome? Não fizemos muitos milagres? Como é que tá essas igrejas aí de milagre? Tá assim, ó. Tá assim, ó. Principalmente um aí onde se vende caroço de feijão. É milagre de tudo quanto é jeito. Agora, só, meus amados, você vê o poder enganoso como é que é. Eles vendem esses milagres, mas quando eles caem em qualquer doencinha aí, vai para onde? Vai para o Betiaste. Eles não mandam o povo orar por eles. Não, eles correm para o Betiaste, o melhor hospital aqui de São Paulo. Então, meus amados, e aqui está dizendo, fizeram muitos milagres. Como que eles fizeram esse milagre? Com poder enganoso. Não foi de Deus, da parte de Deus. Você vai ver que não foi da parte de Deus. Você vai ver. Não fizeram muitos milagres? Versículo 23. Vamos ler até o 23. 23. Então lhes direi, Jesus lhe dirá a eles, né? Então lhe direi explicitamente. Então Jesus lhe dirá explicitamente. Jesus vai dar na cara, vai falar direto, né? Sem arrudeio. Jesus vai falar explicitamente: nunca vos conheci. Meus amados, minhas amadas, se o camarada expulsava demônio em nome de Jesus, se o camarada curava em nome de Jesus, e nesse dia ele vai dizer: nunca te conheci. Nós fizemos, né, eles vão dizer: nós expulsamos demônio, nós fizemos milagre em teu nome. E ele vai dizer na cara deles: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então,
Em quem ele estava fazendo milagre, expulsando demônio? Num espírito enganoso, num poder enganoso. Poder enganoso. Então, é esse poder, meu amado, que há dentro dessas religiões evangélicas. Você pode conhecer alguém que foi curada de câncer lá, mas não foi Jesus que curou. Foi o poder enganoso para fazer com que essa pessoa continue lá, dentro desse sarpão enganoso. Foi um poder enganoso que curou. Não foi Deus. E ele disse: nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, os que praticam, olha, iniquidade. Então, expulsar demônio é uma prática de bênção? É uma prática milagrosa de Deus? Ou é uma iniquidade do poder enganoso? Está clara a palavra, uma iniquidade. Expulsar demônio, fazer milagre, fazer curas dentro dessa religião, aonde Cristo não está lá. Por que Cristo não está lá? Porque eles praticam a lei. Cristo não pode estar junto aonde estiver lei, porque para isso custou, foi para separar isso aí, foi a custo de sangue, muito sangue. Foram mais de 3 milhões de judeus mortos para separar a lei da graça. Foi a preço de sangue. Então, hoje, aonde se prega a lei, você pode ter certeza, Cristo não está lá. Se lá tem acontecido algum milagre, não foi por Deus, foi pelo poder enganoso. Poder enganoso. Meu amado, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Começa daqui. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Esse Satanás aqui do grego não é um ser, não é um ser, é uma palavra ao contrário. Tipo esses que cura, expulsa demônio. Eles estão fazendo o contrário do Evangelho de Cristo. Então eles estão contra Cristo. E esse Satanás é uma palavra contra. É um assunto contra. A palavra Satanás do grego, do qual a Bíblia foi escrita. Então, a eficácia de Satanás, ou seja, a eficácia de um contra, de uma pessoa contra, que está praticando coisa contra. Com todo o poder, né, eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Da mentira. Então, isso que tem acontecendo, expulsar demônio dentro dessas igrejas aí, fazer cura dentro dessas chamadas igrejas por aí, é o quê? É uma mentira. Porque tudo isso aí está em cima de um poder enganoso. Não é de Deus. Por isso que Jesus disse, vai chegar um dia que vocês vão dizer: mas Senhor, nós não expulsamos demônio no teu nome, nós não fizemos milagre no teu nome. Ele vai dizer: apartai de mim, nunca te conheci. Porque não era Jesus. No Evangelho não tem isso. Aí no versículo 10 diz assim: e com todo engano de injustiça. Todo engano. Então é isso, meus amados, que tem acontecido nessas chamadas igrejas aí, que pregam lei. Cristo não está lá. Se ele não está lá, quem é que está lá, meus amados? Quem é? O engano.
O engano, espírito de mentira, enganando as pessoas. Engano de injustiça aos que perecem. Aos que perecem. Talvez em outras traduções esteja assim, aos que morrem. Porque se você está sem Cristo, você está morto. Você não pode dizer que tem vida se você não tem Cristo. Você não pode dizer que tem vida se você pratica a lei. Aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, o amor do Evangelho de Cristo, o amor da verdade, para seres salvo. Salvo de quê? Aqui não está dizendo que é salvação eterna, salvo do engano, salvo desses cães gulosos, desses assassinos por aí. Versículo 11, vamos ler até o 11. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro. A operação do erro. É o cara que faz milagre lá. A operação do erro. Operação do erro. Para dar crédito à mentira. O camarada foi numa chamada igreja, lá, se não foi ele ou ela, né? Mas ele viu alguém sendo curado do câncer lá. Foi Deus que curou? Não foi. Porque se lá prega lei, Deus não está lá. Tá bem, a palavra é clara. Deus não está nesse lugar. Aonde tem lei, Deus não está, não pode estar. Senão ele está contra ele mesmo. Porque ele cobrou preço de sangue para eliminar a lei da graça. Então ele agora não pode estar junto de novo. Ele seria injusto. Ele podia estar fazendo injustiça se ele tivesse nesses lugares que pregam lei para o povo. Porque ele cobrou preço de sangue para eliminar a lei da graça. Então aqui, é esse o poder enganoso, para dar crédito à mentira. O camarada vai numa igreja, viu lá esses milagres aí, vai sair de lá dando glória, eita, aleluia. Eu vi, irmão, irmão. Ô, irmão, eu vi lá, o homem pulou da cadeira, o homem estava na cadeira dado, pulou da cadeira. Prega a lei lá? Então, não foi Deus que fez. Foi o poder enganoso para que aqueles que viu aquilo lá e a própria pessoa que pulou da cadeira ou estava de câncer, continue dando crédito a esses cães e sustentando eles. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 17 e 18. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afasta-te-vos deles. Afasta-vos deles. Paulo está dizendo, se você está no lugar, né, que tem esses milagres, alguém está expulsando demônio, mas daquele lugar eles pregam lei, afaste-se de lá. Afaste-se de lá. 18, não leu 18, né? 18. Porque esses tais não servem a Cristo. Não servem a Cristo, nosso Senhor. E sim
a seu próprio ventre. A seu próprio ventre, a seu próprio interesse. Que interesse? Ó, dinheiro. E com suaves palavras, com suaves palavras, lisonjas, engana o coração dos incautos. Então a pessoa que não tem um conhecimento desse evangelho cai dentro de um açarpão desse aí, com aquelas palavrinhas, aqueles 7-1 que eles começam a falar lá em cima de um lugar que diz que é um altar. A igreja de Cristo não tem altar. O altar de Cristo é a nossa mente. Então é lá que sai o engano, para que dê crédito a esses cães. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 14, é um versículo só. Diz assim, ó, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outros, levados ao redor por todo o vento de doutrina, nas igrejas da lei, desse chamado evangélica por aí, que se prega a lei. Eles arrumam a doutrina até de uma mosca morta. Tudo para eles é um motivo para fazer uma doutrina além em cima. É cabelo, é batom, é brinco, é um colado isso aqui. Tudo são doutrina de homens que com o uso se acaba. Todo vento de doutrina pela artimanha dos homens. Aqui não está falando, meu amado, da torcida do Corinthians, nem da torcida do Palmeiras, nem do Flamengo, nem de São Paulo. Aqui não está falando da escola de samba vai, nem da Rosa Negra. Aqui está falando do povo de Deus. Pela artimanha dos homens e pela artúcia com que induz o erro. Meu amado, você pega seu carro, você tem um único carro, aí pega eles, põe numa fogueira tonta para queimar, com a indução que você vai ter uma Ferrari. Aí você pega, põe a fogueira tonta para queimar. Aí você até diz que não, eu fiz por fé. Que fé? Você colocou lá induzido, atrás de vantagem, te ofereceram vantagem, muita vantagem. E aonde tem vantagem, todo mundo cai, meu amigo. Todo mundo cai nessas vantagens. Quando a vantagem é pouca, você não quer arriscar. Você pega um carro que hoje, digamos um carro que vale 15 mil reais, põe a fogueira tonta, na vantagem de pegar uma Ferrari que vale 2 milhões, meu amado, isso não é fé, é indução ao erro, é o que a palavra está dizendo aqui. Versículo, vamos ler até o 18, né? Era um versículo só, aliás. Era um versículo só. Nós íamos ler Efésios 14. Meu amado, como que esse povo não enxerga isso? Aí vai lá em 1 Coríntios.
1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim, ó: a minha palavra e a minha pregação, Paulo pregando aos Coríntios, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em de demonstração. A minha palavra Paulo pregando no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Como uma pessoa se apoia em sabedoria de homem? Quando você põe seu carro numa fogueira tonta, no interesse de ter uma Ferrari, induzido para ter uma Ferrari. Quando você põe R$1.000 no envelope, na intenção de receber R$100.000. Isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Sabedoria humana, alguém que estudou para falar essas coisas para você, dizendo que você é fé. Não é fé, é induzido ao erro. É induzido ao erro. 1 Coríntios 5, nós lemos. É induzido ao erro, né? Efésio de novo, Efésio ainda. Nós lemos o capítulo 4, não, capítulo 3, versículo 14 até o 16. Porque esta causa, por esta causa, Paulo pregando aos Efésios, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, 15, de quem toma o nome toda a família, de quem torna o nome toma o nome de toda a família, né? Tanto no céu como sobre a terra. 16. Vamos ver até o 16. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no homem interior, no nosso espírito, no espírito que está dentro de nós, no homem interior, não é na carne, mas no homem interior. Paulo estava falando para o povo de Efésio, né? Que nós vivamos nessa glória de Cristo, esse que nos dá poder no homem interior, né? Mediante o Espírito que está dentro de nós. Meu amado, abra sua Bíblia em 2 de Coríntios. Hoje vai ser rápido. Falta mais 3 passagens. 2 de Coríntios. Segunda de Coríntios. Segunda de Coríntios, não. Segunda. Desculpa, gente. Segunda de. Em 1 de Coríntios. No 1 de Efésios. Segunda de Timóteo. Ao Timóteo.
Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Do 1 ao 9. Versículo 1. Sabeis, porém, isto, sabeis, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses últimos dias aqui, meu amado, não é o caso da igreja evangélica prega que vai vir nesses últimos dias, que a volta de Jesus já voltou. É justamente o que Paulo está falando, nos últimos dias, daquele tempo que eles viviam. Nos últimos tempos, nos últimos dias, que era da volta de Jesus, mas Jesus já voltou no ano 70, ele não vai voltar mais. Tempos difíceis, que foi o tempo que eles passaram. Eles viveram esses dias difíceis. Paulo e todos os apóstolos viveram. E todo o povo de Israel viveu esses dias difíceis. Versículo 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jacciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. 3. Desafeiçoado, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis e inimigos do bem. Versículo 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo forma de piedade, né? Vocês sabem quem é que tem forma de piedade, né? Os pastores, os crentes, forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses, negando-os o poder. Porque os crentes negam tudo. Nega que Cristo não voltou ainda, né? Eles negam que Cristo voltou. Eles negam tudo isso aí. Eles negam que João ia ficar vivo até a volta de Jesus. Porque se João não ia ficar, se Jesus não voltou, João tem que estar vivo, né? Eles só não sabem onde estão. Mas eles dizem que João vai estar vivo quando Jesus voltar. Só não sei onde João está, só cata, né? Aqui ele não está. Foge também destes. Versículo 6. Pois entre estes se encontraram os que penetram sorrateiramente nas casas e consegue cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. 7. Que aprende sempre e jamais pode chegar, né? Que prendem sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Você vê, meus amados, é o retrato da igreja hoje, nós vemos. O povo tão dentro, tem gente aí há 40 anos, eu conheço gente aí, que está há 40 anos preso, cativado, dentro de um lugar desse aí, e nunca conheceu o Evangelho de Cristo. Porque eles não leem o Evangelho de Cristo para eles. Não lê. Se não lê o Evangelho de Cristo, se não conhece o Evangelho de Cristo, também não conhece Cristo. Eles conhecem quem? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é Jesus de Nazaré. Cristo é Cristo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Versículo 8. E
E do modo porque Jesus, e do modo porque Janes e Jambes resistiram a Moisés, aqueles que Moisés fazia uma serpente, e eles também faziam a serpente também. Moisés derrubava o cajado, virava a serpente. Eles derrubavam o cajado, eles também viravam a serpente. Era Janes e Jambes. Eles faziam aí tudo no poder de magia. É o que nós vemos dentro dessas religiões por aí. Poder enganoso, poder de magia. Não de Deus, né? Janes e Jambes resistiram a Moisés. Também estes resiste à verdade. Resiste à verdade. São homens de todo corrompidos. Todo corrompido. Campanha. Tem no Evangelho? Não tem. Na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia. Nem no Velho Mandamento não tem. Então o que? É corrupção. É engano. Na mente, corrompido na mente, e repróbrio quanto à fé. Até o versículo 8, não, versículo 9. Versículo 9. Eles, todavia, não irão avante. Todavia, não irão avante. Porque a sua insensatez será a todos evidente. Será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Quem eram aqueles? Janes e Jambes. Então, meus amados, eu creio que os nossos filhos que estão nascendo hoje, os nossos netos que vão nascer amanhã, não vão servir mais a esses cães gulosos. E eles vão cair, vai chegar um tempo que não tem quem leve dinheiro para eles. Então não vai ter mais chamada igreja aberta. Porque sem dinheiro, eles não conseguem manter uma igreja aberta. E a igreja somos nós. Então não é que a igreja vai se acabar. Não, vai se acabar a corrupção. A igreja continua que somos nós. Nós partiremos desse mundo e vem outros atrás. Os nossos filhos que vêm atrás, os nossos netos que vêm atrás, não vão servir mais. E se você quiser acelerar um pouco mais essa corrida, é só compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas alcancem, tenham essa sabedoria e esta visão, do que o que pregam aí são engano, é obra de um espírito enganoso, por aí. É obra de Janes e Jambes. Gálatas ainda. Gálatas no capítulo 3 tem essa passagem mais uma, amado. Hoje nós vai chegar uma hora só. Gálatas capítulo 3, no versículo 1, do 1 ao 5. Diz assim, ó, Gálatas insensatos, ou Gálatas, Paulo pregando aos Gálatas, ou Gálatas insensatos, né? Aqueles que Paulo está chamando de insensato, porque os Gálatas eram povo gentil, nunca tinha conhecido ninguém, nunca tinha pregado para ele. Paulo foi o primeiro a pregar o Evangelho de Cristo para eles. Mas eles esqueciam, chegavam outras pessoas pregando outro tipo de evangelho e eles aceitavam também. E Paulo está dizendo, os Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem vos fez isso aí?
quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito, né? Recebeste, todo cristão tem o Espírito Santo, mas todos cristãos. Se é cristão, se é evangélico, não. Mas se é cristão, todo cristão tem o Espírito Santo. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi a pergunta que Paulo fez aos Gálatas. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, porque os Gálatas não começaram na lei, os Gálatas eram gentios e foi a primeira palavra que eles receberam foi o Evangelho de Cristo. Então os Gálatas, não começaram na obra da lei. Os Gálatas começaram no Espírito. Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, vocês foram aperfeiçoados no Espírito e agora estão voltando para as obras da carne. Vocês são insensatos, hein? Era isso que Paulo estava falando para eles. 4. Vamos ler até o 5. 4. Terá sido em vão o que tantas coisas sofreste? Tantas coisas sofreste? Se na verdade foram em vão. Se na verdade foram em vão. 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito. Quem é que concede o Espírito? Deus. Concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Então, meu amado, esses milagres que acontecem por aí, se você pegar o envelope, você está doente. Você está com uma doença. Aí eles dão, irmão, você vai levar esse envelope, vai pôr uma oferta aí, uma oferta bem considerada, irmão, viu? E você vai fazer isso 7 dias, faz, 7 sexta-feira, 7 segunda-feira, 7 terça-feira. 7 vezes você vai fazer isso, é uma corrente. Pregação é fé, isso não é obra. É obra porque fé não se apalpa. Isso aqui é a do envelope, é o que? É coisa apalpável. Tem que pôr dinheiro, coisa apalpável. Então não é fé, fé não se apalpa. Então era isso que Paulo estava pregando aos Gálatas, que eles começaram pelo Espírito, na obra do Espírito, né? Pela pregação da fé, e estava voltando, alguém pregou lei para ele, eles estavam indo para a lei. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 14 e 15, para nós encerrarmos hoje. E convido você a assistir também essa pregação que eu farei ao vivo domingo, a partir das 8 horas da manhã, pelo Facebook. Geralmente no Facebook, aqui eu estou fazendo um vídeo, lá no Facebook eu pego ao vivo. Geralmente não vou falar as mesmas palavras, que não é uma coisa mecânica, né? Se eu pegasse esse vídeo, colocasse lá, e seria a mesma coisa, mas lá eu faço ao vivo. Então lá o tempo pode até ser mais, pode até ser menos, mas geralmente sempre o tempo é mais lá, porque lá é ao vivo, eu fico mais à vontade. Aqui eu fico com medo de a gravação não dá tudo, o celular não consiga gravar, né? Que parece outra gravação aí,
Nós chegamos até 1h17, não tinha terminado ainda e cortou. Então hoje vai dar tempo, né? Nós encerrar. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 14 e 15. 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Se você, meu amado, se você ainda é um crente, está assistindo esse vídeo, mas você é um crente, frequenta ainda uma chamada igreja, e ouviu palavras aqui, mas eu não falei de mim, você me acompanhou, se você me acompanhou, você viu que eu li aqui no livro, na Bíblia. Eu não falei nada de mim, apenas eu li. Então eu li isso que não se lê dentro de uma chamada igreja. Não considere isso para a sua vergonha, mas sim para te demonstrar que você conheça a palavra da verdade. E você chega a uma conclusão, se vale a pena você continuar lá na mentira, na velha aliança, né? Fora do Evangelho de Cristo, sem conhecer Cristo. Ou se você renuncia à velha aliança e passa a ouvir a palavra da verdade, o Evangelho de Cristo. É você que vai decidir, né? Como filhos meus, amados. Versículo 15. Porque ainda que estivessem milhares de perceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. E esse é o problema dos evangélicos. Eles não foram gerados em Cristo. Eles foram gerados em Moisés. Então, são crentes em Moisés, não são crentes em Cristo. Os crentes que foram gerados em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré estava dando continuação da obra de Moisés. Então você vê que são crentes que não foram gerados em Cristo. Foram gerados em Moisés ou, no máximo, em Jesus de Nazaré, que dava continuação às obras de Moisés. Então, o cristão, ele precisa ser gerado em Cristo Jesus, após a cruz. Esse é o grande problema dos crentes da religião evangélica. Eles são gerados em Moisés ou em Jesus de Nazaré, que dava continuação do ministério de Moisés. A igreja de Cristo hoje, que é o sistema religioso, não foi gerado em Cristo. E é isso que precisa acontecer. Você precisa ser gerado em Cristo. Só então você vai conhecer Cristo de fato e de verdade. Só então você vai usufruir dos benefícios que há no reino dele. Porque todos nós estamos no reino de Cristo, no reino de Deus. Todos nós estamos. A diferença é quem está sobre o evangelho dele, sobre a palavra dele, usufrui das benevolências do reino. Quem não está, vive em disciplina. Vive em disciplina. Mas ela está no reino de Deus. Que queira, que não queira, está. Mas por ela não viver, não conhecer a palavra de Cristo, do dono do reino, ela não usufrui, né? Não usufrui das benevolências do reino. Do que o reino tem a oferecer. Do que o rei tem a oferecer. Não usufrui. E para você usufruir, você necessita ser gerado de Cristo. Então é isso aí, meus amados, que eu queria passar para você, queria compartilhar com você.
esse pão maravilhoso que tem feito nos crescer, que tem feito nos conhecer quem é Deus. Então, meu amado e minha amada, eu aceito essa palavra como um cristão que vive no reino de Deus. Eu aceito a palavra do reino. Se você aceita, porque você também é um cristão. E se você não é um egoísta, você vai compartilhar essa palavra para que outras pessoas passem a usufruir, já que elas já estão no reino, mas não estão usufruindo da palavra de Deus. Aliás, não está usufruindo do reino de Deus, do tudo que tem de bom no reino. Eles não usufruem porque estão fora do evangelho, não foram gerados em Cristo, foram gerados em Moisés. E esse reino que nós vivemos não é de Moisés. Aquele reino de Moisés acabou. No ano 70 foi o fim de tudo. Acabou. Era o fim do mundo que se pregava. Na Torá pregava. Era o fim do mundo de Moisés. E começaria o mundo de Cristo. Meus amados, até quinta-feira. Paz e graça a todos. Amém?